Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com mais um programa Tendências de Mercado. Eu sou a professora Vanessa Rolon, sou coordenadora do curso de Administração nas modalidades presencial e EAD. E hoje nós estamos recebendo um profissional muito querido na área, um profissional muito experiente e para falar também de um tema super atual, um tema que as pessoas acabam falando muito sobre esse tema, que é a motivação, mas muitas vezes sem saber exatamente a terminologia, o que significa essa palavra e como trabalhar isso dentro das organizações. Bom, mas antes de falar sobre esse tema, eu quero contar para vocês um pouquinho da formação desse nosso convidado, o professor Ademir Bueno. Ele é graduado em Psicologia pela UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá. Ele tem uma especialização sobre treinamento e desenvolvimento pela FAI e um mestrado na Universidade Federal, do Paraná em Sociologia do Trabalho. Boa tarde, Ademir, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra, é um prazer receber você aqui e para falar de um tema super atual, né, Ademir? Claro, motivação. Motivação sempre está em voga, né? Exato. Acho que tanto quando a gente fala do aspecto pessoal, quanto a gente fala do aspecto profissional, é um tema que sempre nos chama atenção. Por quê? Porque estar ou não motivado implica nas nossas ações frente à nossa vida, né? Seja ela, como eu disse, pessoal ou profissional. Então, Ademir, o que a gente sempre ouve falar, ou dentro das organizações, até os próprios gestores muitas vezes são cobrados e falam, mas você precisa motivar a sua equipe está desmotivada. Como que é isso, de um gestor motivar a sua equipe? Ele é capaz de motivar a sua equipe e ele motiva a sua equipe somente com um benefício a mais que ele pode oferecer para os seus colaboradores, com um aumento de salário? Como que é essa motivação? Como que ela acontece? Veja, a motivação, ela não é externa, ela é interna. Quem tem a chave que liga esse motor é o indivíduo, é o profissional, e não que venha do externo. Então, o gestor, ele tem um papel super importante. Qual papel é esse? De propiciar condições para que esse indivíduo se motive. Mas ele não pode, com um simples benefício, fazer com que a pessoa enxergue naquilo algo positivo, que ele veja naquele aumento de salário a resolução de toda a sua vida. Então, quando nós falamos de motivação, a gente tem que entender que tem os aspectos internos e os aspectos externos, sempre considerando que os aspectos internos do indivíduo, eles são muito mais relevantes, muito mais importantes do que os fatores externos. Então, e quem pode ajudar o indivíduo, esses indivíduos que estão nas organizações e que muitas vezes os gestores, por já ter uma experiência, um determinado feeling, percebe que esse colaborador não está motivado. O que faz ligar essa chave dessa motivação, já que ela é interna, intrínseca? Então, veja, esse próprio indivíduo, não é? Uma vez que esse ambiente, ele tem um ambiente de respeito, que ele se sinta seguro naquele trabalho, que ele tenha um trabalho motivador no sentido de que ele veja sentido naquilo que ele faz, que ele vê que faz para alguém, que ele faz para ele, né, e que ele vê recompensas não só financeiras, como a gente já colocou, ou de benefícios, mas que ele vê recompensas pelo esforço que ele oferece àquela empresa, ao cargo que ele ocupa. Então, essas condições do ambiente, né, o vai fazer perceber o quão ele é importante naquela situação, naquela condição, e isso vai fazê-lo se sentir realmente integrado, vai fazer com que ele se sinta energizado, porque motivação é isso, né? Estar energizado para superar os desafios que são colocados no dia a dia para todos nós como profissionais. Então, o ambiente ele contribui nesse sentido, mas a percepção deste indivíduo que está nesse ambiente é importante.
Então, muitas vezes o trabalho do gestor também é fazer com que o indivíduo mude a sua visão no ambiente no que ele está, né? Das atividades que ele desenvolve, da importância do trabalho que ele desempenha dentro daquela organização. Então, se o gestor chegar e chamar e mostrar a ele que ele é uma pessoa importante, que ele é uma pessoa significativa no conjunto da obra, né, no conjunto das atividades que são ali desenvolvidas, com toda certeza ele vai pegar essas informações e vai movimentar essa máquina interna, que é a máquina da motivação, o qual ele é quem tem a chave, né? Então, esse ambiente externo, ele contribui, mas quem vai dar a partida e quem vai alimentar essa máquina é o próprio indivíduo. Então, o gestor tem que estar ciente disso. Não adianta ele colocar o nariz de palhaço, dar pirueta, fazer qualquer coisa se ele não tiver... por outro lado, o indivíduo atento a essas condições positivas para que ele se sinta de fato energizado a superar dificuldades, a suplantar obstáculos para alcançar aquilo que se espera dele como pessoa e como profissional. Aí, olha, vocês estão percebendo a importância, né, dessa formação do gestor, ter essa visão holística para gerenciar toda essa equipe, porque, na verdade, quando a gente fala de administração ou da área aí de gestão comercial, gestão financeira, todas as áreas de gestão, nós estamos falando dessa formação desse gestor que tem que ter essa visão do todo, não é simplesmente desenvolver ferramentas e técnicas, mas sim propiciar esse ambiente, fazer com que os seus colaboradores sintam que eles fazem parte do todo, esse reconhecimento. E muitas vezes, na formação, que não é o que acontece nos cursos do Grupo Uninter, porque nós temos uma grande preocupação com essa formação do gestor enquanto ser, enquanto esse profissional como um ser integral, né? Então, todo esse tripé, não só a questão técnica, mas sim esse desenvolvimento. E então, entender a motivação é extremamente fundamental para que o resultado seja alcançado, né, Ademir? Se o gestor não tiver essa consciência, não tiver essa percepção de que ele pode contribuir e que ele está trabalhando com humanos e não só com recursos, né, porque a visão do humano dentro da empresa passou, a partir da década de 50 e 60, de uma visão muito mecanicista, muito estática, onde o trabalhador era visto como mais um recurso. E a partir das mudanças no mercado de trabalho, a partir da globalização, a partir das novas exigências que o mercado fez em relação às empresas, foi necessário, né, essa mudança de visão do gestor, do administrador. Então ele teve que passar a olhar o trabalhador como possuidor de necessidades, de vontades, de carências que não dependia só daquele ambiente, mas que esse indivíduo tinha que se perceber sendo valorizado, ser reconhecido, ser atendido nas suas necessidades. E aí então muda-se a visão de ver o trabalhador não como recurso, mas como pessoa, como possuidor de problemas, como possuidor de qualidades, como possuidor de anseios. E quando o gestor e nós, né, na formação que propiciamos aos administradores e aos nossos outros alunos também, nos preocupamos com essa formação do lado humano, ou seja, para que ele não veja um gestor financeiro, né, no trabalhador apenas o número, mas que ele veja que além do número que ele representa, mas que ele é uma pessoa importante no contexto daquela organização, no contexto daquela área. E quando há essa percepção por parte do gestor, o trabalhador vai se sentir valorizado, vai se sentir reconhecido, e isso vai somar aos elementos que ele precisa para se motivar. E Ademir, e quando você percebe, né, enquanto gestor, você percebe que tem muitos colaboradores desmotivados, o que você indicaria, né, para esse gestor? O que ele deve fazer, ou quais ações ele deveria tomar? Veja, a primeira coisa, ele tem que entender, né, o diagnóstico é o primeiro passo. Então, se você está espirrando, se você está com tosse,
né? Tem muita gente que faz o seguinte, vai na farmácia e já compra meia dúzia de remédios, sem ir ao médico, um especialista que vai fazer o diagnóstico adequado do que aqueles sintomas podem estar significando. E o gestor tem que ser um pouco esse médico também. Ele tem que fazer um diagnóstico claro, né, do que está ocorrendo. Por que as pessoas estão desmotivadas? É o excesso de trabalho? É o excesso de pressão? É a falta de integração daquela equipe com outras equipes? É o trabalho que não está sendo desafiador? Então, a partir do momento que ele faz esse diagnóstico, ele tem como atuar, né, para trabalhar esses aspectos que estão presentes no ambiente para que o indivíduo mude a sua percepção daquela realidade na qual ele está colocado e passe a se motivar mais, passe a se integrar mais, passe a gastar a sua energia, não para ficar se lamentando, não para ficar sofrendo com aquilo, mas para que ele gaste aquela energia a fim de que ele se sinta integrado à equipe, integrado aos objetivos daquela área, integrado aos objetivos da empresa. Então, o papel do gestor, o primeiro passo é fazer esse diagnóstico. E feito o diagnóstico, né, desenvolver ações para minimizar esses aspectos que estejam impedindo ou dificultando a motivação do indivíduo dentro da empresa. Há casos, inclusive, de encaminhamento clínico, né, para psicólogos, para um tratamento, não é? Claro, porque pode ser patológico, né? Aí a gente não está falando nem de desmotivação, a gente pode falar de uma depressão, a gente pode falar de outros problemas que esse indivíduo, né, esteja passando. E aí cabe ao gestor fazer essa leitura adequada para ver se ele precisa realmente fazer um encaminhamento para a área de saúde da empresa ou para uma área terceirizada ou mesmo para o serviço público de saúde, porque às vezes a empresa não fornece, né, não tem um plano de saúde, então ele pode fazer um encaminhamento para os centros especializados de tratamento, onde ele vai receber, né, o atendimento seja de um psicólogo ou mesmo de um suporte medicamentoso prescrito por um psiquiatra, para ele ter suporte para superar aquele momento de dificuldade. Então, uma boa leitura, uma boa interpretação daquele quadro por parte do gestor é super importante para ele falar, esse cara é um desenergizado, é um desmotivado, e assim, ele joga toda a culpa no indivíduo sem compreender que aquilo pode ter fatores que estejam sendo muito mais do que ele percebeu, que seria o caso de alguma patologia de um início ou já de uma depressão instalada nesse indivíduo, que só com a ajuda de profissionais especializados, sejam psicólogos clínicos ou mesmo psiquiatras, podem fazer um diagnóstico mais preciso e dar o suporte que ele precisa para superar esse momento de dificuldade. Mas pode acontecer também, Ademir, de o indivíduo estar exercendo uma função, um cargo que ele não esteja feliz e que no momento ele esteja exercendo por questões financeiras, simplesmente, né? Sim, porque por vezes o indivíduo está naquele cargo porque foi o que ele conseguiu, né? Ou ele está há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos fazendo a mesma coisa, aquela atividade sem muita força, sem muita vitalidade. Então esse olhar do supervisor e do gestor é muito importante. Tá bom, Ademir, então nós voltamos, vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos com esse assunto interessantíssimo daqui a pouquinho. Até mais. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório, então. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Ninter,
pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo. Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos, todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita felicidade, muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Muito bem, dando sequência então ao nosso bate-papo aqui com o professor Ademir Bueno, nós estávamos aqui falando, né, sobre esse indivíduo que está em um determinado trabalho, exercendo uma determinada função, e ele não está motivado, ele simplesmente está ali porque já está há alguns anos, ou porque por questões financeiras ele precisa, né, estar exercendo aquela função, mas ele não se sente motivado. E isso acarreta, né, determinados problemas, não só para ele, no caso de depressão, de alguma doença que ele possa desenvolver, mas para toda a organização, né, para o resultado final da organização. Para evitar isso, Ademir, né, então, para evitar que a pessoa esteja exercendo determinada função e não esteja motivado, não é exatamente aquilo que eu queria, estou fazendo momentaneamente, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto. O curso superior ajudaria para ele ter uma outra colocação no mercado de trabalho? Olha, Vanessa, não só para buscar uma outra oportunidade, até porque as oportunidades hoje no mercado, e nesse ano em especial, não andam muito fácil, né? O mercado está muito restritivo, mas a partir do momento que ele opta em fazer um curso superior, essa busca pode ser dentro da própria empresa, de participar de processos de recrutamento interno, né, de se lançar a novos desafios dentro da própria empresa. Então, o curso superior vai ajudá-lo a melhorar a sua autoestima, vai ampliar a sua gama de conhecimentos, vai levá-lo a ter uma visão mais ampla, e tudo isso vai torná-lo mais motivado a buscar novos desafios na sua carreira, seja dentro da empresa na qual ele esteja atuando, ou, né, se for o caso também, ter coragem de dar um passo além e buscar essa oportunidade no mercado de trabalho. E aí o aluno que não sabe, ou, né, a pessoa que está nos assistindo e não sabe, eu não sei exatamente que área que eu gostaria de atuar, também dê uma olhadinha lá no site tendenciasdemercado.com.br e também no site ali do Grupo Uninter, que nós temos vários cursos e falo sobre o perfil do profissional, o perfil, né, do egresso, do futuro profissional, mercado de trabalho, grade curricular, enfim, já tem uma ideia do que ele vai cursar e do que ele pode esperar, né, depois de cursar, de fazer essa graduação, do que ele pode esperar dessa colocação no mercado de trabalho. Mas voltando aqui ao nosso assunto, também falando aí sobre tendências, né, de mercado, a motivação, Ademir,
uma vez eu lembro de você ter falado que a palavra significa motivo para ação. Exatamente. Então é isso, você tem que ter esse motivo para ação. A pessoa que não tem esse motivo para ação, ela fica inerte. Sim, que você desmembrar a palavra é isso que significa, né? Ter motivos para ação, motivos para agir. E eu, você, os nossos alunos, todos devem ter motivos para acordar cedo e dormir tarde, né? Na busca desses objetivos, de seguir aquilo que ele planejou para a sua carreira e para a sua vida pessoal. Então, esses motivos, cada um de nós temos os nossos. O que a gente tem que fazer? Renovar esses motivos a cada momento da nossa vida, né? Se você entrou num curso superior, se você ainda não definiu que área quer atuar, quer dizer, você tem que ter motivos para ir buscar conhecimento, para buscar informação, para conhecer quais são essas tendências de mercado. Gostaria também de deixar um site, www.rh.com.br, né, que lá você vai ter artigos muito breves, fáceis e rápidos de ler, né, sobre tendências, sobre o que as empresas estão praticando na área de gestão de pessoas, de recursos humanos. E esse profissional, então, ele tem que se lançar a esses novos conhecimentos para que isso também o motive, para que ele tenha motivos para novas ações, para que ele tenha motivo para novos objetivos, para superar novos obstáculos. Porque muitas vezes as pessoas acabam elas mesmas criando limitações. Elas, né, criam suas próprias limitações e acabam também, mas agora acho que eu não vou fazer um curso, porque até o professor comentou que o mercado ele está mais receptivo, não está um mercado que está demandando, que, enfim, mas tudo isso, Ademir, eu acredito que quando você tem esse motivo para agir, quando você escolhe uma determinada profissão, que você realmente quer abraçar aquela profissão e que você faz e você coloca toda a sua energia, todo o seu empenho naquilo, qual é você agora como uma visão aí de empreendedor e de atuante na área, qual é a probabilidade aí desse profissional, né, desse futuro profissional se dar bem, digamos assim, no mercado? Olha, Vanessa, eu tenho um exemplo muito claro de um amigo meu de Maringá, né, que eu sou de Maringá e faz 20 anos que estou em Curitiba. Ele é geógrafo. E aí, quando você pensa assim que alguém fez uma opção por um curso que nem todas as pessoas optam por esse curso, né? Aí você fala assim, e qual é o nível de sucesso de alguém que optou? Esse meu amigo, ele tem um super sucesso, né? Tá terminando o doutorado, a defesa dele vai ser por esses dias, né? Fez o mestrado na Universidade Estadual de Maringá, está fazendo um doutorado. Então, assim, o curso é importante, mas a energia que eu direciono para aquilo que eu quero, né, a carga de comprometimento que eu tenho com os meus objetivos é que me farão se diferenciar dos demais profissionais e das demais pessoas. Então, dentro da administração, que existem várias áreas, qual que eu vou escolher? Aquela que vai me dar mais sucesso? Qual que vai te dar mais sucesso? Aquela que você se dedicar mais. Então, seja gestão de pessoas, né, que é a minha área dentro da psicologia, seja financeira, seja marketing, seja logística ou produção, né? Então, assim, a área é menos importante, mas o que é importante é você se dedicar a alguma coisa, investir as suas energias, porque esse investimento de energia é que vai te fazer ter coragem, força, determinação para suplantar, para superar as dificuldades e alcançar os seus projetos, os seus objetivos definidos anteriormente. E muitas vezes não é automático, né, Ademir? Não é assim, eu terminei, eu já consigo, mas eu acredito que a partir do momento que você tem essa qualificação, você já vai fazer o que você já fazia anteriormente em uma outra dimensão de qualidade, de empenho, e tendo um desempenho muito maior, e com certeza as pessoas que estão ao seu lado estão olhando, estão analisando e vão ver, puxa, aquela pessoa, aquele cara lá, ele faz diferente, ele sabe. Então vale a pena, Ademir?
Ah, sempre vale a pena, né? Eu costumo dizer isso para os nossos alunos, né? Assim, que às vezes estão lá no começo, falam, e quais são as perspectivas? Para quem investe no curso superior, as perspectivas são sempre positivas. E isso a gente vê na prática, né? Você pega um aluno de primeiro semestre e pega um aluno saindo, se formando, você vê a visão dele que foi ampliada, você vê a perspectiva que ele vai dar para a carreira dele, que é diferente daquela que quando ele entrou. Ele já não quer mais se sujeitar a trabalhos que não sejam desafiadores, ele já se vê capaz de buscar uma remuneração mais adequada àquilo que ele está fazendo naquele momento. Então sempre vale a pena esse investimento no curso superior e depois numa pós-graduação, né, na nossa pós, né, também que é de altíssima qualidade. Por quê? Porque isso vai dar condições de que ele concorra em termos de igualdade com outros profissionais do mercado. E aquele que para no tempo, que não investe na sua educação, que não investe na sua formação, ele fica para trás, porque ficar parado hoje é ficar para trás, né? E o indivíduo, ele tem que ter essa energia de buscar o novo, de buscar novos conhecimentos, porque às vezes ele não tem essa percepção de que aquilo vai trazer resultados imediatos, mas no decorrer do próprio curso, a gente já vê essa transformação de oportunidades que aparecerão, né, que ele será convidado a participar de processos seletivos para novas empresas, para maiores empresas com salários diferenciados. Por quê? Porque ele está investindo na sua formação. Então, diante da dificuldade, é nisso que o aluno tem que pensar, né? O quanto aquilo vai acrescentar à sua vida e à sua carreira. E você também comentou aqui sobre os nossos cursos aí de pós-graduação. Você havia comentado que você fez um curso de pós-graduação aqui na Uninter. Qual curso foi, Ademir? Eu fiz um curso de Educação Tecnológica e Educação à Distância, né, que o grupo ofereceu aos professores, que foi muito válido, né, porque eu estava adentrando no grupo Uninter e foi importante porque eu tive uma visão, né, dos aspectos que estão relacionados à educação à distância e à educação tecnológica, o que me fez, né, ampliar a minha visão. Então, uma pós-graduação, ela cumpre essa missão, né, de nos ampliar a visão a respeito de uma determinada área. O que alguns alunos se equivocam é que durante a graduação, eles não ligam muito para a disciplina de produção, não ligam muito para a disciplina financeira, não ligam muito para a disciplina de marketing. Depois eu faço uma pós. A pós amplia a visão, mas ela não vai fazer aquilo que a graduação fez, né? Então é importante você dar atenção quando estiver passando pelas disciplinas, até para que você, tendo maior conhecimento, possa fazer a escolha de uma ou mais áreas que você de fato gostaria de investir no futuro numa pós-graduação. E você agora como profissional, quando você vai fazer a seleção das pessoas que vão trabalhar ali com você, qual é o pré-requisito, né, que você exige para você, né, na sua capacitação ali, para fazer essa seleção mesmo? Né? Sim. O pré-requisito para você tem como detectar assim, se a pessoa vai estar motivada para aquilo, se a pessoa já tem uma desmotivação que é dela mesmo, que é intrínseca. Você como psicólogo, você já consegue ter essa visão a mais, digamos assim, que o profissional que não tem essa formação não teria? Eu acho que o próprio administrador tem essa condição, né? Porque assim, quando eu ministro a disciplina de gestão de pessoas, o que eu digo para os meus alunos, como é que você aprende a fazer uma boa análise de currículo, aprende a fazer uma boa entrevista, aprende a aplicar e analisar uma dinâmica de grupo? Aplicando, fazendo entrevista e lendo currículo, né? Então, seja um profissional de administração ou de psicologia, o exercício, né, o fazer isso repetidamente, sempre estando muito atento ao que o candidato traz, não só o que ele verbaliza, porque tem gente que é muito bom de comunicação, você tem que ver além das palavras, né, que resultados ele propiciou durante a sua carreira em outras empresas, ou em outros estágios, ou na sua vida pessoal. E todos esses acontecimentos, que é o que a gente chama dentro de recrutamento e seleção de entrevista por competência, que é quando você
ver se na atuação dele ele teve comportamentos que o levou a desenvolver aquelas competências que são necessárias ao cargo. E aí você tem condições, a partir dos exemplos que ele te traz de coisas que ele já fez e de resultados que ele já alcançou, o que de fato aquilo pode estar significando. Se está significando uma motivação estruturada, solidificada, ou é só uma fala solta sem essa base. Então, seja ele psicólogo, contador, administrador, pedagogo, qual seja a formação dele, a prática de observar pessoas, estar atento ao que elas trazem, não só na fala direta, mas nas entrelinhas e nos resultados que eles alcançaram no decorrer da sua vida, nos vai mostrar o quanto motivado ele é, o quanto ele vai se integrar aos objetivos da organização, o quanto ele vai estar disposto a alcançar os resultados que nós esperamos desse futuro colaborador. Ou seja, não é só falar, tem que agir. Exatamente. Bom de papo só não adianta, né? E Ademir, e quando você percebe que o seu chefe, né, o gestor, ele está desmotivado, e aí o que fazer? Então, eu acho que você pode ter uma conversa franca com ele, não é? Escolher o momento mais adequado é o que de fato você precisa fazer, né? Esse é o primeiro passo e vai ver a reação e daí ver o que você pode acrescentar. Então, de repente fica para um próximo papo, não é, Claro, Ademir? falar de outras Falar questões da motivação do seu gestor. É isso aí. Gente, eu sei que passa rapidinho, né? Foi um papo muito gostoso. Muito obrigado, professor Ademir Bueno, pela sua presença, pela sua colaboração e pela formação aí dos nossos profissionais, futuros gestores que vêm estudar aqui com a gente e que estão assistindo esse programa interessantíssimo que é Tendências de Mercado. Até a próxima semana, pessoal. Tchau! Música